bonita a árvore, ó. Oi! Estava aí mostrando a live, aí caiu. Eu voltei, gente. Olha lá a árvore que tá lá atrás, ó, cheia de flores, viu, Caribe? Belíssimo. Nós voltamos para falar mais um pouquinho sobre como ter paz e como florir sempre, né? Um simples gesto desse é possível. Tá aqui o Caribe Santoshi, tá? E um simples gesto de florir, né? Como a árvore aí que a gente está vendo aí, os ipês, eu estava vendo os ipês e tudo. É uma coisa muito bonita, né? A vida canta e louva a si mesma, em nós e em todos os seres vivos. Portanto, O florir das árvores e o florir da gente é bem importante. Numas coisas bem simples a gente pode florir, né, gente? é fundamental que a pessoa encontre um momento de felicidade a cada instante em que ela sinta a necessidade de se expressar interiormente, de fato. Esse florir, ô Caribe, ele é praticamente, quando eu falo coisa simples, é sentir o cheiro da flor, sentir o passarinho, sentir a vida ao redor. Sim. Quando a pessoa, ela é capaz de sensibilizar por isso, ela é capaz de florir? Ela está em floração, porque a vida, ela encanta a si mesma. Se ela não encantar-se de si mesma, ela não é uma vida saudável. É uma vida incompleta e, portanto, infeliz, e isso leva as pessoas também, às vezes, ao desespero, às vezes à morte, né, de uma forma grosseira, suicida e coisas dessa natureza também, porque nem tudo é perfeito em nós, seres humanos. A natureza, sim, é perfeita como um todo. Em vários livros, o Caribe Santoshi é escritor, logo tá vindo vários livros aí dele, né, pela Amazon. E você fala muito sobre iluminação. Para chegar até a iluminação é preciso estar florindo, né? Veja, a iluminação é um estado em que a mente se encanta com a própria existência, com a vida, com a beleza, com a pureza, com a majestade do todo e principalmente com o significado de pertencer a essa coisa que não tem começo nem terá fim. Quando um ser humano, principalmente, ele percebe esse momento em si, ele transcende o sofrimento e, portanto, ele é um homem feliz ou uma mulher feliz e, portanto, sorri. A pessoa confunde muita iluminação com estar com Deus, ir para a igreja, bom, isso ser são espiritualista, crenças. e são crenças, São crenças, né? cada qual tem o direito de adotar a sua crença. Ela acha que Deus está personificado, né, em Shiva, está personificado em Buda, está personificado em Jesus e coisas dessa natureza. E elas têm o direito de fazê-lo. E até certo ponto eu acho que elas estão certas, mas só até certo ponto. A vida é tida e ela é o todo. Você faz parte do todo, você é como se fosse uma célula da vida universal. E, portanto, essa felicidade não te pertence, pertence ao todo. E quando você se sente fazendo parte dele, então a sua realização enquanto ser vivo é plena. E isso te dá garantia de felicidade eterna. Certo. Esse quando fala assim, vamos florir como essa árvore, né? Tão bonita, tão bela, nem chegou a primavera e ela tá florindo. Cada ser tem sua o estação. mesmo que iluminar, né? Porque iluminar é você sentir a vida ao redor. Tudo né? que estava em trevas e oculto transparece e se ilumina. Isso é a iluminação. Então você conhece o segredo por trás da existência. Você faz parte da felicidade da própria existência.
acovardadas ou elas estão mergulhadas em ódio, em desejo de vingança, em frustrações assim insuportáveis, porque a vida ela não pertence a cada um de si e tudo que você quer você terá, porque existem exceções em todas as regras do universo. Porque todos nascem, morrem e nas circunstâncias em que cada um nasce, o seu destino é a circunstância. Ele não está sendo condenado pelo todo, ele simplesmente nasceu numa hora e num lugar inadequado para X ou para Y, mas existe o renascimento. A energia pertence ao todo, a energia vital. Ela não é só sua, ou só minha, ou do cachorro, ou do gato, ou do cavalo e coisas dessa natureza, das árvores e flores. Você acha que as pessoas, assim, por causa do capitalismo, por pensar só em ganhar dinheiro, elas deixam de existir o ser humano é como qualquer outro ser vivo. Ele quer o melhor para si e para os seus, aqueles que ele tem como família ou como um congregado de pessoas similares a si mesmo, né? Então essas pessoas, elas são... vocês me perdoem, mas elas são egocêntricas. Elas querem centrar o significado do todo apenas nelas mesmas. E se elas puderem negar felicidade ao resto do mundo, desde que elas estejam satisfeitas, elas o farão. A maioria desse egocentrismo, ele é feito pelo chamado ter. A pessoa é o ter. É o ego, ela não é o eu verdadeiro, não é o ser verdadeiro. Ela é o ego. O ego é assim, eu só sinto a mim mesmo. Eu sei que você existe porque você se assemelha a mim, você fala, você ouve, né? E você anda e você X coisa pensa. Agora, você não é eu não sou você. E eu só sinto a mim, então eu me viro como eu posso e se eu puder te enganar, te passar por cima de você, eu vou fazer. E é assim que nós nos comportamos como animais humanos ainda. A grande maioria da humanidade ainda está no plano de atravessar, sabe, do reino animal para o reino humano pleno. Sabe que o ser humano, ele tem consciência de ser consciente de si mesmo. Então ele tem um superego que é capaz de dirigi-lo em direção à compreensão real da verdade do todo e da parte ao mesmo tempo. As pessoas, quem está aqui na live também, seja bem-vindo NJR Pedrinho, seja bem-vindo. Bem-vindo, NJR. Parece ser um jogador, a Marlene está aqui conosco, tem poucas pessoas, porque o Carlos é o Caribe Santoshi, ele é escritor, ele é compositor, e ele tem vários livros da filosofia oriental falando sobre iluminação. E eu pergunto sempre uma pergunta mais simples, mas nós estamos ao dispor aí de perguntas bem simples para que a gente possa responder à altura. Quando se fala assim, eu vou ser perdoado, vou ter direção ao céu, eu comprei isso, eu comprei aquilo, esse ser está o quê? Indo para o inferno direto? Ele já está no inferno. Tá no inferno. Ele precisa compreender-se, superar o seu ego incrivelmente egocêntrico, vaidoso. Ele quer e ele pode, e se ele não pode, ele rouba, ele toma, ele mata para ter e para ser. Ou ele ganha e fala, eu sou o melhor. E tudo então isso chama-se vaidade, Deus, né? E a vaidade nasce da insegurança de que a vida te pertence tanto quanto pertence a qualquer outro ser vivo, inclusive plantas, outro ser vivo, entendeu? E ela é sagrada, não se mata, não se come animais. Um animal que é irracional, ele come outro animal porque ele é irracional, ele não conhece as regras da vida como um todo. Mas o ser humano, se ele exerce a sua capacidade racional,
Ele não come Ele nem não carne. deve comer carne alguma, Não, ele não deve matar, não deve arrancar folhas das plantas, sabe? E flores, sabe? Só porque você achou lindo e não sei o quê. Ela é linda porque está viva. Se você arranca, ela murcha e seca e morre. Acabou. Né? É crime. É crime, lesa a vida. Eu gosto de pegar umas florzinhas, mas eu fico com dó. Pois é preciso ter consciência dessas coisas. Planta um vasinho e espera ele florir, ele fica lindo e feliz pro resto da existência dele. O mal é quem come carne todos os dias achando, não, isso aí é alimento, né? Porque ele está tirando a vida do outro, ele não tem respeito pela vida do outro, a vida do outro para ele não passa de um produto de supermercado, né? Eu falo, se as pessoas, você acha que se as pessoas olhassem esses bichos sendo mortos no matadouro, né, nos frigoríficos, elas comprariam essa carne tão bem exposta lá como um produto. Inclusive aqueles que matam os bichos, eles comem a carne que eles matam. Então, não é essa a questão. Tem esporte disso, de matar, caçar. Vamos sair para a caça, para a pesca. Como se o bicho fosse como a vida se do ele outro fosse te nada. Pertencesse, ele não é nada. Você vai lá e pega Caio como se Alves, fosse um pedaço de pedra. Cadê nosso Sabe? like? A vida é sagrada, ela pertence a si mesma, não te pertence. Você faz parte dela, ela não é sua. Se você não tiver esse entendimento, você não está completamente são, você está doente. Você é egocêntrico, vaidoso. Essa parada, Deus vai me salvar, isso aí é só loucura, né? Loucura, porque o cara sabe assim, que eu vou matar, eu vou, mas assim... Eu vou comer, eu vou. Depois eu rezo, depois eu peço desculpa e falo, eu tava meio assim, meio assado. Não acontece esse tipo de coisa. A pessoa, ela paga porque ela não tem ninguém cobrando, não. É porque ela não tem alcance intelectivo para chegar num nível mais alto de compreensão. Então ela é um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém também. Eu chamo isso de karma, porque a ação e reação andam junto. Se eu mato o outro, ou se eu enterro o outro todo dia como alimento, e não tenho uma sensibilidade de olhar para a vida como a vida é, né? Olhar para uma simples árvore, sentir o cheiro, sentir os pássaros, sentir a casa deles e sentir tudo, né, que a vida ao redor é, então eu não sou um ser, né? Eu sou apenas o ter, eu tenho e pronto. O ser, ele tem uma luz acesa de que ele é um ser vivo e ele precisa de certas coisas. Como ele ainda é primitivo, no sentido de entender a dimensão real de ele fazer parte da mente cósmica. Ele faz parte, ele é vou usar uma simbologia apenas, um átomo, sabe, dessa mente cósmica que é infinita. Nós somos isto, mas nós fazemos parte. Então toda a parte engloba o todo e o todo engloba todas as partes. É preciso ter uma visão clara dessa verdade, porque quando você esbofeteia alguém, você está batendo na sua própria face, sabe? Se você agride outra pessoa, você está se agredindo. Porque somos um conjunto, né? É um conjunto, então você não tem esse direito nem de esbofetear-se a si mesmo. Porque isso é prova de imbecilidade, de falta de compreensão da realidade. Você veio para amar, para viver e ser feliz. Seja bem-vindo, Gerson. Nós estamos aqui com Caribe Santoshi, que é escritor, filósofo, compositor. Aqui com seu Caribe Santoshi, seu Papo do Paco. Eu já estou te dando. E artista plástico. Artista plástico, publicitário. Mas sem dinheiro, porque não roubou ninguém, nem matou. Eu não me permito roubar, doar, enganar nós ninguém. Recebemos. Então aqui não tem um ser egocêntrico que faz as coisas meramente porque ela precisa ganhar mais dinheiro para aparecer, né, em tal lugar, assim como uma pessoa de grande realização econômica, financeira. Sabe esse tipo de coisa? Isso é palhaçada, é patetada. É rico, gente, mas só de conhecimento. Veja, eu não durmo ao relento,
Eu como o almoço e a janta e ainda tenho lanches todos os dias. Tenho uma casa para morar, uma mulher para amar e para ser amada, sabe, por mim. E tenho filhos que me amam e os quais eu amo também. O que um homem desse precisa mais na vida? Precisava de mais um dinheirinho para conseguir lançar. Sim, mas aí os dinheiros virão. Primeiro, o artista, o escritor, escreve seus livros. Como eu escrevi 33 livros, estão prontos. Que nós estamos tendo, agora, olha, falando sério, deixa eu falar uma coisa. Há uma dificuldade imensa no Brasil para a parte cultural e para a parte o nosso povo é muito primitivo. As editoras, elas matam e roubam os escritores e a gente não lançou o livro. Muita gente pergunta por que você não lançou e tudo. Então eu só estou te dizendo isso aqui bem claro, porque a gente está tentando aí um lançamento pelas plataformas, pela uma editora, porque a gente tem que pagar muito caro. E para quem é editora ou para quem quer patrocinar livros na área da filosofia oriental e livros, os clássicos do budismo, né? Você tem não só o budismo, né? Mas a vida do Buda, você tem o Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita. Tem o Bardol, que é o livro o Bardo Todol, que é o livro dos mortos. Enfim, e tem todos os clássicos que eu fico errando. Todos os clássicos, os mais importantes da vida filosófico-espiritual, sabe, que traz a realização do ser humano em plenitude, eu transliterei para o português em versos rimados e metrificados. Isso quer dizer que é praticamente um mantra. É uma música, é uma poesia pura e com um sentido universal. É lógico que eu não criei esse sentido. Ele foi visto por seres humanos como nós. E é disto que eu estou falando. O que eu visualizei no mundo, eu procuro passar nas conversas que a gente está promovendo, sabe, a terceiros da forma mais direta e mais simples possível. E quem se interessar de ser patrocinador, para que a gente possa montar quase uma editora, porque como ele chegou aos 75 anos com 34 obras, essas nós estão prontas, estamos e tem ao outras dispor, para finalizar. Para quem realmente pode, valoriza o conhecimento, valoriza a cultura, valoriza o ser, né, e não o ter, né? Para quem realmente quer como que ir pro céu. Acho que eu vou ter que usar essa linguagem. Gente, é uma burrice a gente fala, morreu, foi pro céu. Olha, nós estamos no céu. Isso aqui é um planeta que está no céu. Onde é que vocês acham que está esse céu? Pelo amor de Deus, me digam. E Deus vai me amparar. Então Deus está fora ele dele. não está fazendo o trabalho dele, se ele é o dono do universo, será que não? Será que ele já não está cuidando? Aí eles rezam, pagam, faz tudo. Pois é esse o problema. A mente humana ainda está, assim, numa grande parte da mente humana, ainda está em processo evolutivo muito lento, porque a vida que nós construímos em termos sociais é muito injusta para com o próprio ser humano que a criou. Uns roubam muito e ficam hiperbilionários, e aí eles mandam em todos porque eles podem pagar assassinos, ladrões e tudo quanto é coisa, policiais corruptos, né? E manter o sistema na mão deles. É disso que nós estamos falando hoje, estamos tratando hoje, vivendo isso hoje. Que né? Em todo o mundo, né? O mundo inteiro. Assim, o mundo inteiro tem um genocida então, como você Bolsonaro. Faz parte, querendo ou não. Eu faço parte, querendo ou não, só que eu tenho consciência disso e não me presto a bater palma para canalha. E eu digo canalha porque o canalha também não sabe que é canalha porque ele é retardado moral. Ele tem inteligência, mas ele é retardado moral. E o que é a moralidade se não o amor aplicado em termos de igualdade interespécies, não só interhumanos, interespécies vivas, respeitando a vida como um todo. É o lado justo das coisas, né?
Se eu tenho direito à vida, por que o outro não tem? Se o outro tem isso e eu não tenho e eu preciso, ele está roubando, ele não está permitindo que o outro adquira ou obtenha de alguma forma aquilo, seja o que for. Aí você vê um carro desse, nesse barulho todo, você imagina... Me perdoem a franqueza, mas essa pessoa está doida, ela é idiota. Ela fica chamando assim, olha eu aqui no meu carrinho, sabe, dá pena, ele é um idiota. Aí ele olha pra você e fala assim, ah lá o pobre o pobre sentado lá, ele deve estar lá comendo um pão velho agora, debaixo daquele poste que ele não tem de morar, né? Esse é o ter, né? Esse é o famoso ter. É o cara que se porta futilidade, se porta as status, não, eu tenho que manter meu status. Eu ouço isso demais também, até de parente, né? Que a gente fica triste, falar assim, eu tenho que manter meus status porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E olha pra mim, o que você tem? Olha aí, o que você tem? Não, aí você tem que falar, eu tenho vergonha de estar aqui diante de você e você me agredindo com a sua imbecilidade. Não, que eu falo. Eu vou sair de perto, viu? Mas simples assim. Eu falo, eu seguro assim porque eu falo, as pessoas são tão idiotas porque tá montada num carrão, numa vida social que ela aparece. Vira peladinha, vim peladinha. Ai, que legal, seja bem-vinda. Aí assim, a pessoa se acha o ó do Borogodó, assim, o ó da merda. É o ó que fez a merda, inclusive. E essa pessoa tão vaga de futilidade, de status, essa pessoa, você acha que a iluminação ela pode alcançar? Veja, se ela já está adulta e nessa condição, dificilmente nessa vida ela alcançará. É muito improvável, é quase impossível que ela alcance um status de consciência desperta. Então, ela renascerá N vezes até que ela alcance a condição de dar um passo qualitativo rumo à consciência desperta. Porque antes disso, o Homo sapiens é só uma palavra. De sapien ele não tem nada. Ele é um homo primitivo, é um selvagem ainda. Ele é um homo cêntrico. Eu não estou entendendo o que o Mina está falando, não. Aí você especifica. A questão desse homem, esse homem que não alcança nenhum nível de iluminação, ele jamais, a evolução não, ele é cego, dele... surdo, mudo e burro. Ele está apenas botando o pé, sabe, no caminho que ele tem que trilhar para alcançar a consciência pura, plena, iluminada. Portanto, ele é apenas um iniciante nesse caminho. E o caminho é muito longo. Não adianta essa parada de penitência. Eu estava vendo hoje o povo fazendo honra à Nossa Senhora da Badia, outro faz, outro não sei o quê. E são devotos, né? É o chamado crença. Aí você fica olhando aquele ser tão primitivo, buscando uma devoção a um Deus inexistente. É onde você olha o lado primitivo, né? Esse ser é muito difícil, o inferno astral deve ser terrível, né? Veja, ele é parte desse inferno astral já. Ele já sofre, é por isso que ele afirma determinadas coisas, das quais ele sabe que não tem certeza, que ele sabe que ele não possui algo tão importante que dê a ele plenitude de consciência. Ele está mentindo para si e para os outros. Então, ele está pagando o próprio karma que ele mesmo está criando. Você acha que ele mente por costume? Por vergonha também. Ou por medo? Por medo, vem da vergonha, porque ele não sabe, ele é cego, surdo, mudo, e quando ele abre a boca só sai bobagem da boca dele. E se ele escutar, ele não te entende.
sabe? Se você mostrar algo escrito, ele não sabe compreender o significado daquilo que está escrito. Sabe por quê? Porque ele é cego, moral, ética e espiritualmente falando, e fisicamente também, porque é uma consequência. Eu vejo por essas pessoas assim, que hoje a rede social mostra todo mundo, esses famosos, essas pessoas que têm tudo, mas não tem nada, né? É muito difícil chegar à evolução numa pessoa dessa, né? Se realmente para você ser feliz, você precisasse ter o carro do ano, uma mansão, 10, 20, 30 pares de sapato. Uma esposa que era perfeita, uma mãe perfeita, sabe, dos seus próprios filhos, e aí você está completamente seguro e feliz com dinheiro que você está pagando, o chamado status social. Mas você sai daqui como um mendigo moral e ético. Entendeu? Você não está consciente do significado pleno da sua própria existência. A pessoa faz seguro disso, seguro isso, aí ela está segura na imbecilidade da vida própria. Mesmo ela não existe. Não tem. Não existe. Ou ela se torna consciente da importância de ela ser uma célula do absoluto, que ela tem o poder de consciência de transformar-se também na consciência desse próprio absoluto, se ele usar a energia que corre por ele de uma forma adequada. Gelilson Siqueira, seja bem-vindo. A gente está aqui com um papo no parque, mostrando essa flor com Caribe Santoche, falando sobre a iluminação, a evolução, iniciando por uma simples flor que você olha e aprecia, porque aí vem aquele homem primitivo e fala assim: ah, mas eu não sou florzinha para ficar apreciando as flores, os pássaros, o canto, a vida ao redor. Eu sou macho, eu como muito bicho, enterro muito bicho, né? E a gente está falando de uma simples coisa rotineira, mais fútil, né? Isso é bobagem. Eu me mostro nos status. Eu mostro meus músculos, eu faço isso, eu sou assim, eu sou aquilo, mas ele está mostrando só o ter, né? Gente, é o ter imbecilidade condensada em si mesmo, porque só um doido, retardado, ético, moral e intelectual pode se jactar de importante, porque aquilo que é importante não se exibe. Ele não quer aparecer, ele não quer... Batam palmas, por favor. Não tem o porquê, né? Isso não existe. Num ser consciente, ele não espera que você agradeça aquilo que esse ser consciente fez por você. Ele fez por amor, por compreensão da sua necessidade. Ele não é um exibicionista que vai aí você fala: ah, obrigado, não foi nada, é um bobagem, tudo bem. Tá? Você vê isso todo dia, porque todo mundo mente sobre a ética, sobre a moral e sobre, principalmente, o significado da própria existência. Eles são primitivos, selvagens disfarçados. E quando morrem comendo o culto, a missa, aí fica se achando, pior. Ah, não, a alma dele foi para o céu, graças a Deus, nós acendemos as velhinhas, cantamos, né? E etc, aquelas coisas todas. E o cara foi para aquele inferno astral que existe na mente já dele. Existe na mente dele, é o ter, é o possuir, aí quando morre ou uma doença chega, vê que não se tem nada, né? Porque a doença ela mostra como a pessoa não tem como salvar nem a própria vida com o dinheiro que tem. Não, né? Dinheiro não compra vida, não. Dinheiro compra coisas. É preciso entender tudo isso claramente. É lógico que num sistema capitalista, aí você tem que comprar com dinheiro a sua manutenção para continuar vivo. Você tem que comer, então você tem que pagar o arroz com feijão, né, as misturinhas de vez em quando, né, pagar o aluguel, pagar a gasolina do carro ou da moto ou do não sei o quê. Quem tem dinheiro, ele tem que comer no melhor restaurante. E isso significa que você é um escravo explorado como um imbecil o tempo todo. E esse sistema é guiado por pessoas
mais idiotas ainda do que essas suas próprias vítimas. Mas elas têm um ego que fala assim, bom, qualquer coisa que eu queira, eu compro. Então ele está feliz, porque ele é um homem poderoso e desperta a inveja dos pobres de espírito. Mas ele é um imbecil. Ele é um imbecil. Ele está criando o karma negativo para si e para aqueles que o cercam. Esse cara vai diretamente para o próprio inferno que ele está cultivando. Ele é um idiota. Esse é o verdadeiro inferno. Aí exatamente. Que eu quero chegar. Para terminar, a gente está terminando. Não é Deus que está castigando, não. Ele mesmo está criando. Esse inferno, ele é criado pela própria vítima do inferno. Ele vai cair lá, porque lá é aqui. É o aqui dele. Ele não tem visão de conjunto, ele não tem amor, ele não tem respeito, ele não tem admiração, ele não tem... o interesse em compreender por que ele está no mundo de verdade, sabe? O que é que a outra pessoa representa e tem que representar para qualquer outra pessoa, porque ele é uma parte sem a qual o todo não existiria. Que é o conjunto, né? Ele é o olha conjunto. Pro outro e fala, não, isso aí merece é um desgraça doidinho, é um babacoide. Não, ele é retardado, ele nasceu aleijado. Deus não gosta dele. Ele é da rua mesmo. Né? Mas esses aleijados, cegos, pobres, miseráveis, são pessoas que morreram, são frutos da sua própria imbecilidade em vidas anteriores. Eles criaram isso é o karma, inferno. Sabe? Porque se ele não resgatar-se a si mesmo, falando, se eu fizer mais isso, eu vou realmente querer morrer para a eternidade, ou seja, vou matar meu ser espiritual. E isso não é possível. Ele vai chegar um momento em que ele vai se reerguer e vai caminhar no caminho em direção à luz, ao entendimento, à felicidade. É o que o povo chama, espiritualista chama de karma, né? Porque a vida toda ele só foi futilidade. Mas outro fútil andando com carrinho forte. Ele tá querendo aparecer. Aí bota o som alto e bebe, vive a vida pra lá e pra cá, mesma coisa aí. Olha lá, gente. É esse tipo que o mundo vai regendo. A pessoa acha que tá num bom som, tá curtindo ele acabou de fumar um maconhão, né? Tomou assim uma pinga daquela muito boa. Podia ouvir a música dele baixinho, né? Pra não incomodar. Agora, não, mas ele quer incomodar para aparecer, porque senão ele não aparece. Não, o som dele não pega as piriguete. Gente, é triste. Então, assim, voltando... A gente faz o próprio céu, o próprio inferno, nesse chamado despertar de Deus, que é a inteligência, né? A inteligência é o despertar do Deus, vendo que o outro é o meu conjunto, eu sou apenas um pedacinho, um bracinho. Você faz parte, nós somos, vamos imaginar que cada ser vivo é célula de um ser universal. Acho que assim fica mais claro. Então nós fazemos o corpo do absoluto. Nós somos parte do corpo do absoluto. Mas sem sem essa parte, o absoluto também não existiria. Logo você faz parte, você tem mérito para chegar à iluminação no nível em que você está agora e até ao final da sua existência, que não deixa de existir por causa do todo absoluto. Então essa energia vai continuar se reciclando a si mesma infinitamente. Essa é a vida como um todo. No universal, né? Então, gente, quer despertar o Deus, que é o Deus da inteligência, faça isso quanto antes. Gente, se ou não vai for, para o inferno que você realmente inferno, se fez. A pessoa não tem a lucidez da inteligência para não mentir para si em primeiro lugar e depois não mentir para os outros, né? Então ele tem que aplicar a si mesmo a justiça, a verdade, a decência, o amor ao próximo, para que ele tenha mérito para ser amado e respeitado. Porque essa parada de ficar comprando missa ou culto isso dinheiro, não funciona, gente. Dá esmolinha, pelo amor de Deus, ou vai lá na igreja e dá o dízimo,
sabe? Ou vai lá e os pastores faz estão caridade. roubando Eu conheci um cara que ele só faz caridade final de ano, dizendo que faz caridade para mostrar no marketing dele, né? Que bom, né? Ele é dono de várias lojas de carro e tudo. Aí ele se acha, põe aquele cântico Que lá, é homem só uma maravilhoso, vez. né? Aí dá os brinquedinhos para as crianças, veste Papai Noel, aparece no marketing dele. As pessoas confundem a caridade e o cara não passa de um pão duro, mas miserável, lógico, ele que tá tira o lombo até dos empregados dele. Se exibindo, Aí você fala assim, gente, como é que a pessoa dessa... Porque eu acho que dentro dele, ele acha que está fazendo uma caridade. Ele não acha, ele é cínico. Ele sabe o estado em que o pobre vive nesse país e no planeta. Ele fala assim, mas eu trabalhei para ter o que eu tenho, mas o pobre trabalha e não tem. Principalmente os empregados. Porque é explorado por quem? Pelos patrões. Mas o trabalho dele é insignificante. Se ele sair, eu ponho 2 no lugar dele e paga a mesma coisa. Ou boto a entendeu? marca. Isso aí é falta de inteligência humana concreta, de humanismo, de compreensão de que ele é uma célula desse todo humano nesse planeta. E que ele vai ser pisado, vai ser cuspido pelo karma. Ele está cavando a própria cova moral e eticamente falando. Então sabe? É isso aí, Caribe. Vamos terminar porque esse papo é bom, gente. Agradeço quem curtiu e quem não curtiu também, quem esteve aqui atento. Nós tivemos aqui 2 ou 3 pessoas bem atentas. Agradeço bastante, tá? Sejam sempre bem-vindos. E sejam bem-vindos. A gente vai colocar esse papo lá no YouTube. E vocês seguem aí o Caribe Santoshi. Logo nós vamos ter livros. Quem é da parte de patrocínio ou editor, nós estamos ao dispor também, porque esse vídeo vai lá para o YouTube. Que nós estamos procurando editora parceira que contribui mesmo com conhecimento, com a filosofia, né? Para que a gente possa levar algo para a humanidade, doar, fazer caridade e compaixão, que esse cara faz isso. Estou começando a promover a distribuição de 34 obras, a edição, obras né? E nós estamos ao dispor para contato, científicas, verdadeiras, importantes, lavradas em versos rimados e metrificados na sua quase totalidade. Estamos buscando pessoa no mesmo caminho, pessoas que querem fazer o céu. Isso. E não o inferno. Um abraço e obrigada pela audiência, quem esteve aqui conosco até agora. Muito obrigada, viu? Uma boa noite. Boa noite. Porque nós estamos